Olá, nosso vídeo de hoje é sobre vozes verbais. Assunto para o oitavo ano, é o livro de português na página 78, do oitavo ano. Então, vozes verbais. São três as vozes do verbo. Nós temos a voz ativa, nós temos a voz passiva e a voz reflexiva. A flexão de voz acontece porque o verbo transitivo direto e o verbo transitivo direto e indireto permite o sujeito apareça como agente, paciente ou agente e paciente da ação. Vamos lá entender melhor. Então, a voz ativa, o sujeito ele é agente. O sujeito é agente da ação verbal. Portanto, é ele que pratica a ação expressa pelo verbo. O leitor escreveu a carta. Então, o leitor, quem escreveu a carta? O leitor. Então, a voz é ativa, porque ele é o sujeito agente. O sujeito agente da ação verbal. Então, é ele, o leitor, que pratica a ação expressa pelo verbo. Quem escreveu a carta foi o leitor. Então, quando é nesse caso, a voz é ativa. Por quê? Porque o sujeito é agente da ação verbal, porque ele que pratica a ação expressa pelo verbo. Então, o leitor é o sujeito agente. Escreveu, forma verbal na voz passiva. Quer dizer, quem escreveu? Ele que escreveu aqui a carta. A carta, objeto direto. Então, a carta é o objeto direto. Por que ele é objeto direto? Porque ele, quem escreve, escreve alguma coisa. Então, escreveu o que? A carta. Então, objeto direto. Ok? Vamos lá. Vamos para a voz passiva. Vamos agora, nós já trabalhamos a voz ativa, agora vamos trabalhar a voz passiva. Vamos lá, vou apagar. Voz passiva. Voz passiva. A voz passiva já é diferente. O sujeito é paciente. O sujeito é paciente. O sujeito é paciente da ação verbal. É ele que sofre a ação. Já na voz ativa é diferente, é ele que pratica a ação. Já na voz passiva, ele sofre a ação. Expressa pelo verbo. A voz passiva pode ser analítica e sintética. E sintética.
Então vamos ver a voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Formada por uma locução verbal. Exemplo. A carta foi escrita pelo leitor. A carta foi escrita pelo leitor. A carta foi escrita pelo leitor. A carta é o sujeito paciente. Aqui foi escrita forma verbal na voz passiva. Forma verbal na voz passiva. Pelo leitor, a gente da passiva. Pelo leitor é a gente da passiva. Ok? Então, aqui, ó, vozes verbais, a voz passiva, nós temos na voz passiva que o sujeito é paciente da ação verbal. Ele é que sofre a ação expressa pelo verbo. A voz passiva pode ser analítica e ela pode ser sintética. Voz passiva analítica. Ela é formada por uma locução verbal. A carta foi escrita pelo leitor. A carta, sujeito paciente, foi escrita a forma verbal na voz passiva, pelo leitor, agente da passiva. Vamos agora para a voz sintética. Vamos lá. Voz passiva sintética. Vou apagar. Continuando aqui. Voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Formada por um verbo transitivo direto. Vocês sabem que o verbo transitivo, gente, é quando ele pede complemento. Quando ele não tem sentido completo, aí ele pede complemento. Por isso que é o verbo transitivo. Ou direto e indireto.
na terceira pessoa, do singular ou plural. E o pronome apassivador, que é o se. Exemplo: vendem-se apartamentos. Então, esse se aqui é um pronome apassivador. Então, aqui, ó, voz passiva sintética, formada por um verbo transitivo direto ou direto e indireto, na terceira pessoa do singular ou plural, e o pronome apassivador se. Então, quando eu digo vendem, quem vende, vende alguma coisa. Por isso que é verbo transitivo. Por quê? Porque ele necessita, ele precisa de complemento. Ele não tem sentido completo. Então, ó, vendem, quem vende, vende alguma coisa. Vende apartamento, vende casas, vende carros, entendeu? Então, esse se é um pronome apassivador. Então, é na voz passiva sintética. Vamos lá. Vamos agora, vamos para observação. Vamos lá, vou botar uma observação aqui importante. Observação. É bom vocês, essa observação, vocês ficarem atentos para saber se realmente a frase está na voz passiva. É preciso que seja possível mudá-la para a voz passiva analítica. Para a voz passiva analítica. Exemplo: vendem-se apartamentos. Apartamentos, aí fica já passando para fica apartamentos são vendidos. Aqui, ó. Então, ó, uma observação. Para saber se realmente a frase está na voz passiva, é preciso que seja possível mudá-la para a voz passiva analítica. Para saber se aqui está na voz passiva, eu tenho que fazer o teste para passar para a voz passiva analítica. Ó, voz, aqui, ó, está na voz passiva. E agora eu fazendo o teste para mudá-la para a voz passiva analítica.
Então, voz passiva, vendem-se apartamentos. E aqui, voz passiva analítica, apartamentos são vendidos. Ok? Agora vamos para a voz reflexiva. Vou apagar. Voz reflexiva. Voz reflexiva. Eu estou correndo com o vídeo, porque se ele ficar extenso, aí não vai dar para enviar. Reflexiva. Voz reflexiva. Vamos lá na voz reflexiva. O sujeito, agente e paciente, ele é agente e paciente. O sujeito, agente e paciente ele pratica a ação e também sofre. Ele pratica e sofre a ação. Paciente pratica e sofre também a ação. Por isso que é reflexiva. Ao mesmo tempo que ele pratica a ação, ele sofre a ação ao mesmo tempo. Por isso que a voz é reflexiva. Isto é, recebe uma ação praticada por ele próprio. Praticada por ele próprio. Exemplo: o leitor julgou-se um gênio. Julgou-se um gênio. Então, aqui, ó, quando julgou-se, ele é o verbo na voz reflexiva. Verbo na voz reflexiva. Na voz reflexiva. Gênio é o objeto direto. Objeto direto. Objeto direto. E o leitor é o sujeito, agente, paciente. Então, o leitor, ele é sujeito, agente, ele é o sujeito, agente e paciente. Ele é o sujeito, agente e paciente. Então, aqui, gente, ó, voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito, agente e paciente. O sujeito, agente e paciente pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Isto é, recebe uma ação praticada por ele próprio. Por isso que é voz reflexiva.
Ao mesmo tempo que ele pratica a ação, ele sofre também. O leitor julgou-se um gênio. Então, julgou, verbo na voz reflexiva. Gênio, objeto direto. Leitor, sujeito, agente, paciente. Vamos lá, a atividade. Temos que correr com o vídeo, senão não vai dar para enviar. Vai ficar muito extenso, aí ele vai... Vamos lá, atividade. Primeira questão. Passe as orações da voz ativa para a voz passiva. Para a voz passiva. Letra A. A empresa contratou o vendedor. Letra B. Letra B, minha mãe serviu o almoço. Letra C, o jardineiro regava as flores. Regava as flores. Letra D, os operários começaram a construção da casa. A construção da casa. Letra E. Nós recitaremos um poema de Drummond. Letra F. A professora entregará as notas ainda hoje. Vamos agora, esse aqui é a atividade do caderno e vamos para a atividade do livro. Atividade no livro. Atividade no livro. Páginas. Vamos lá, as páginas. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
e 89. Então, aqui. Essa é a atividade do caderno. Passe as orações da voz ativa para a voz passiva. Letra A. A empresa contratou o vendedor. Letra B. Minha mãe serviu o almoço. Letra C. O jardineiro regava as flores. Letra D. Os operários começaram a construção da casa. Letra E. Nós recitaremos um poema de Drummond. Letra F. A professora entregará as notas ainda hoje. Atividade no livro. Essa aqui é a do caderno, essa aqui é a do livro. Livro do 8º ano, as páginas 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Ok? Então, até a próxima.